Uma dúvida muito comum e que fazem muitos viverem aflitos e ansiosos está relacionada à perda da salvação. Afinal, um renascido de Deus pode perder a sua salvação? A resposta bíblica para essa pergunta é um sonoro e enfático não. É impossível para um salvo por Cristo perder sua salvação. A vida testificada não só no Novo Testamento, mas também no Antigo, garante que aquele que é renascido de Deus nunca morre, e sim, tem a vida eterna. Em João 3, num diálogo com Nicodemos, após o Senhor lhe falar sobre o novo nascimento, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Veja que o Senhor é enfático em dizer que todo aquele que crê tem a vida eterna. Não há volta após o novo nascimento, porque assim como um bebê não se esforça ou decide nascer, também não somos nós que decidimos a nascer novamente. Isso vem de cima para baixo, não de baixo para cima, e Deus nunca deixa de terminar uma obra que começou. Veja como isso fica ainda mais claro quando em João 10, 28 e 29, Cristo diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Em Jeremias 32:40, agora no Antigo Testamento, o Senhor fala ao profeta Jeremias sobre sua aliança com seu povo, abre aspas, e farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Veja que no coração do predestinado ou do escolhido pelo Senhor, há uma centelha vinda diretamente de Deus, que não pode se apagar, nunca. O próprio Senhor coloca em seus corações o temor eterno, que lhes impede de se afastar do Criador. E agora na nova aliança e a partir de Pentecostes, essa centelha se trata do próprio selo do Espírito Santo, que passa a habitar o crente em sua conversão. O próprio Deus, na terceira pessoa da Trindade, passa a habitar o crente, o próprio Espírito Santo. Em Romanos 8, de 37 a 39, Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui fica claro que nada nem ninguém pode separar um verdadeiro salvo das mãos do Pai. Mas alguém pode se perguntar: se temos a salvação garantida e só precisamos crer para ser salvos, então posso fazer o que eu bem entender? Veja bem, se você é verdadeiramente um renascido de Deus, o próprio Espírito Santo passa a lhe habitar, e o Espírito Santo não se compactua com o pecado, e esse não pode pecar. Porém, ainda estamos na carne, e não habitualmente tendemos a tropeçar. Porém, um verdadeiro cristão sempre vai se levantar. Um salvo, quando peca, nunca se sentirá bem pelo pecado que cometeu, e naturalmente verá sua alegria e sua comunhão com o Senhor enfraquecida. Veja o que Paulo diz em Gálatas 5,17: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. E isso explica nossa tristeza ao entristecermos o Espírito de Deus que habita em nós. Esse é o sinal mais claro para você saber se é ou não um renascido de Deus. Em 1 Coríntios 10, 23, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Esse assunto da eterna segurança do crente é algo muito importante a ser discutido nos dias de hoje, onde somos bombardeados por informações e onde há variados tipos de doutrinas heréticas que utilizam da Bíblia para explicar falsos conceitos sobre o reino de Deus. Nunca deixe ninguém tirar a sua paz. Para um salvo por Cristo, não há nada nem ninguém que possa tirar a sua salvação.
Nunca deixe uma denominação, um líder religioso ou um simples desinformado do evangelho lhe botar medo e dúvidas no seu coração de que podemos perder a salvação já garantida pelo Senhor. Muitos líderes falam isso justamente para amedrontar o seu público e lhes impor algum tipo de poder para que siga as regras de suas denominações. Não tenha medo, fuja destes. Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Creia em Cristo e será salvo.